É impressionante como a falta de unidade entre todos nós cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, né? Porque a gente costuma usar o termo evangélicos para as seitas mais recentes, mas aí nós temos os protestantes, são os anglicanos, os calvinistas, os luteranos, enfim, todos nós cristãos desobedecemos o pedido de Jesus lá em João 17, se não me engano, em que ele pede que a Deus Pai que todos nós sejamos perfeitos na unidade, assim como Ele e o Pai são um. É uma perfeição em unidade plena e que mais do que nunca se traduz naquilo que a gente acredita das palavras de Deus, nas palavras de Jesus, melhor dizendo. E quando isso é muito discrepante em relação ao que Jesus fala, quando não acreditamos ou confundimos aquilo que Jesus pregou, nós temos uma desunião doutrinal naquilo que a gente acredita enorme. Isso não pode acontecer. O exemplo, e aí quando eu tinha 15 anos de idade, foi isso que me fortaleceu na fé. Foram tirar as dúvidas, que a gente chama de apologética, aquilo que é doutrina, aquilo que é mais importante para defender a fé. Quando eu vou apenas mencionar um nesse vídeo, mas quando eu fui vendo aqueles pontos primordiais, muitos deles polêmicos, reencarnação ou ressurreição, o uso das imagens para a veneração ou a destruição das imagens, a devoção aos santos ou não, o casamento é indissolúvel ou é permitido o divórcio, e tantos outros pontos. Foi através do esclarecimento, do estudo desses pontos, que eu confirmei a minha fé católica. E eu estou fazendo um vídeo sobre casamento e divórcio. Por que temos algumas seitas protestantes que insistem em dizer que Jesus permitiu o divórcio? Que o casamento que Jesus, ou matrimônio, melhor dizendo, matrimônio soa mais sagrado e realmente é um sacramento, o matrimônio é indissolúvel nas palavras de Jesus. Quem quebra o matrimônio comete o pecado grave. E foi exatamente uma alteração feita na Bíblia que permitiu que alguns protestantes, que algumas seitas protestantes entendessem de forma errada a passagem sobre o matrimônio ser indissolúvel. Nós temos aí Marcos 10, do 1 ao 12, e Marcos 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidinho Mateus 19, a partir do versículo 1. Vou ler Mateus 19. Após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Olha a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério.
Essas são as palavras de Jesus Cristo. E as palavras são bem claras. Só existe uma exceção para que o matrimônio seja declarado nulo. Ele não é anulado. É diferente? É diferente. Não aconteceu, na verdade, um casamento ou um matrimônio, e alguns anos depois a igreja separa, a igreja declara que aquele casamento foi anulado. Existiu durante um tempo e foi anulado. Não. Esta hipótese não existe. A hipótese que está descrita no texto é, exceto no caso de matrimônio falso. Isto significa dizer que, exceto no caso de matrimônios que nunca existiram, porque são falsos. Então, a igreja declara nulo ou aquele matrimônio, isto é, segundo o devido processo legal, impetrado, né, no tribunal eclesiástico, segundo algumas causas, não é qualquer motivo, não são quaisquer motivos, a igreja declara que aquele casamento que foi, sei lá, 1 ano, 2 anos, contraído na igreja tal, nunca existiu, porque um dos elementos que constitui o casamento, ou o matrimônio, melhor dizendo, um dos elementos nunca existiu, foi viciado. Um exemplo de matrimônio falso, que é o caso que Jesus está se reportando. O sogro obriga o futuro genro a casar, ameaçando-lhe a vida. A mulher, outro exemplo, a mulher casa com o homem pensando que ele é um engenheiro, na verdade ele é um traficante de drogas. Um outro caso, um homem casa com uma mulher, mas na verdade ela não é mulher. Ela era um homem travestido. São esses exemplos. Um outro exemplo muito interessante, irmãos que se casam. Não existe, não é possível. Então existem vários elementos que estão transcritos no direito canônico, inclusive estão na Bíblia, e nós vamos chegar lá, que mostram o que é um matrimônio falso. Acontece que existem traduções protestantes, não todas, mas algumas, inclusive algumas aqui do Brasil, que no lugar de matrimônio falso colocam a palavra infidelidade. Ficaria assim: eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de infidelidade e desposa uma outra, comete adultério. O que é que a gente verifica? Que basta a mera infidelidade, o mero erro humano, o mero pecado, para um casamento, um matrimônio, um sacramento ser desfeito pelos homens. E nós acabamos de ver que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, como, Marcos, a gente pode saber qual é a tradução verdadeira? Se é matrimônio falso, vícios, elementos que não aconteceram, e por isso aquele matrimônio nunca existiu, e pode ser declarado nulo, e não anulado, pode ser declarado nulo pela igreja, ou se a tradução verdadeira é infidelidade. Basta qualquer infidelidade, qualquer erro desse tipo, para que seja possível a separação. Antes de chegarmos a essa resposta, Lucas 16, 18, Romanos 7, do 2 ao 3, Marcos 10, do 11 ao 12. São algumas das passagens que mostram exatamente o espírito dessa passagem. Vou ler, por exemplo, Lucas 16, 18. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério também. Não existe nem a questão do matrimônio falso, muito menos o da infidelidade, mas mostra o quê? As questões em que acontecem o adultério. E 1 Coríntios 7, do 10 ao 11, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem se casar,
ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Então, os avisos são, as exortações, melhor dizendo, são bem imperativas, são bem claras. Em Mateus 5,32, nós temos aí a conjugação daquela primeira passagem que nós tivemos, a harmonia. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e faz-se tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que despoja uma mulher rejeitada comete um adultério. Exatamente o que a gente leu no começo, em Mateus 19, 9. O termo utilizado, e aí nós vamos ao original, o termo utilizado no grego, e aí nós vamos verificar a tradução, é porneia, que equivale ao termo aramaico zenut. Eu não sei como é que é a pronúncia. Grego, porneia, que equivale ao aramaico zenut. Que nem cachorro em português e dog em inglês. São duas expressões de idiomas diferentes que significam a mesma coisa. União incestuosa. Ou seja, casamento falso. Exatamente. E aí, Marcos, de onde vem a palavra zenut? A palavra zenut está lá em Levítico 18. E em Levítico 18 nós temos alguns casos de matrimônio falso e não infidelidade. Então nós não podemos traduzir nem o grego porneia, nem o aramaico zenut para infidelidade, como algumas bíblias protestantes, evangélicas estão fazendo. Não existe equivalência de porneia ou zenut para infidelidade, somente para união incestuosa ou matrimônio falso. A lei mosaica, que está lá em Levítico 18, que equivale a zenut, não fala em infidelidade. Então a tradução está errada. A verdadeira tradução é matrimônio falso. São exatamente aqueles casos de união ilegítima, união incestuosa, por exemplo, que estão descritos no direito canônico. E Deus é tão providencial que inclusive nos permite que isso esteja bem destrinchado no direito da igreja. Mas podemos recorrer somente ao texto sagrado. Existiam provavelmente uniões matrimoniais proibidas pela lei de Moisés nas comunidades cristãs dos primeiros séculos, porque as pessoas se convertiam e tinham já que perceber que seu casamento estava errado, porque elas vinham do paganismo. O que concerne a essa questão nas primeiras comunidades. E aí Deus tem misericórdia para com essas pessoas. Claramente isso está descrito em Atos 15, do 20 e versículo 29, e Atos 21, versículo 25. Vou ler essas passagens. Mas que lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Ou seja, impureza. Essas uniões ilegítimas. Em Atos 21, 25. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, dentre os pagãos, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Ou seja, fornicação, impureza, união ilegítima, são todos conceitos que estão de mãos dadas. Significam praticamente a mesma coisa. União proibida, união profana, união de homem e mulher irregular. E aí, essa dificuldade é resolvida em 50 depois de Cristo, no primeiro concílio, na primeira reunião entre o Papa e os bispos, entre Pedro e os apóstolos, no concílio de Jerusalém. Em Atos 15, versículo 23 e 28 e 29. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Com efeito,
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte dispensável. E aí, somente isso foi imposto aos pagãos convertidos. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Esse finalzinho já tinha lido. Então, gente, nós percebemos aqui claramente que os primeiros judeus convertidos e, evidentemente, os pagãos convertidos nas primeiras comunidades, principalmente os pagãos, tinham dificuldade com a questão da impureza, porque os judeus já tinham a questão de seguir a lei mosaica, lá em Levítico 18, que nós vamos ler para terminarmos o vídeo. E a dificuldade era a união irregular, o matrimônio falso, a união impura, a fornicação, ou seja, união sexual entre homem e mulher fora do matrimônio. Então não é a questão da infidelidade. Na cultura do grego, no idioma grego, na cultura judaica, no idioma hebraico, nós temos as palavras porneia e zenute, que foram exatamente as utilizadas lá em Mateus 19, que significam união incestuosa, união irregular e não infidelidade. Não é um pecado posterior ao matrimônio que vai anulá-lo, mas sim o matrimônio que se constitui falso porque falta um elemento. E nós vamos ver o que significa porneia grego ou zenute aramaico ou hebraico, né? O hebraico é mais antigo, quando se colocaram as vogais se tornou aramaico. Vamos lá atrás em Levítico 18, do 12 ao 16. E aí nós vamos ver o que significa zenute, se é infidelidade ou uma união irregular. E aí vamos concluir. Levítico 18, do 12 ao 16. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é da mesma carne que teu pai, nem a da irmã de tua mãe, porque ela é da mesma carne que tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, aproximando-te de sua mulher, é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho. Não descobrirás, pois, a sua nudez, nem a da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Isso significa dizer que as traduções protestantes e ou evangélicas, não todas, quando colocam que Jesus disse, exceto no caso de infidelidade, lá em Mateus 19, é uma tradução herética, está completamente errada. Não existe o divórcio. E aí Jesus vai dizer lá em Mateus 19, nós já lemos isso, por causa da dureza de vosso coração, que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Não é uma regra, foi uma situação momentânea da época de Moisés. A regra é, o que Deus uniu, o homem não separa, exceto no caso de matrimônio falso, uniões irregulares, fornicação, uniões que não foram contraídas corretamente. E não uniões que foram contraídas corretamente, mas que depois um dos cônjuges ou os dois cometeram o pecado da infidelidade. É completamente diferente. Matrimônio falso, ou porneia em grego, ou zenute em hebraico, significa que algo não aconteceu, não é verdadeiro, uma união ilegítima ou incestuosa, por exemplo, que não poderia ter sido realizada, que é nula por si mesma. Jesus não permite o divórcio, rompe um casamento verdadeiro que foi validamente contraído, ele não faz isso. Concluímos nesta passagem, em todas essas que nós vimos, que Cristo confirma as proibições da lei mosaica. Ele confirma o que está em Levítico 18, retirando a possibilidade do divórcio, mas ressaltando as questões das uniões ilegítimas, não um caso em que o divórcio é permitido. Exatamente os casos que estão no direito canônico. Caso em que o matrimônio falso existe e a igreja pode declarar que ele realmente, que o matrimônio é nulo, ele nunca existiu, ele foi falso. Então vocês percebam que a igreja católica segue exatamente o que Jesus prescreveu.
e observando inclusive o Antigo Testamento em consonância, em harmonia completa com aquilo que é dito no Novo Testamento, observando o texto original. E não um texto que foi adulterado, colocando-se a palavra infidelidade. Olha o perigo de se utilizar traduções que são adulteradas por pessoas que infelizmente, não posso dizer aqui que tiveram não essa intenção, mas que infelizmente fizeram essas traduções sem o devido conhecimento, que é simples, basta se olhar para os textos originais, para os idiomas originais, os idiomas que foram exatamente utilizados para se transcrever a palavra de Deus nas sagradas linhas. Gente, deixem aquele like se vocês gostaram, porque como meu irmão falou, quando a gente dá o like, o vídeo se posiciona melhor no YouTube, para que outras pessoas possam ver, e assim você evangeliza, ajuda a evangelizar. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Desculpe alguma coisa, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.